Boa noite a todos, mais uma vez. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e dividindo essas experiências que nós temos, como esta que a Luciana nos trouxe agora. É uma experiência comovente e instrutiva, porque muitas vezes a gente se prende a determinadas coisas. Do ponto de vista das religiões, a gente se prende a alguns dogmas. E do ponto de vista da vida, a gente se prende muitas vezes em algumas crenças que mais atrapalham do que ajudam. Então, essa experiência que a Luciana acabou de trazer para todos, ela deve ser refletida por cada um de nós, porque muitas vezes nós temos essas experiências e nem sempre percebemos, nem sempre damos atenção. A gente considera como uma coisa, foi por acaso, aconteceu. Mas no processo evolutivo, espiritual, a ampliação da nossa percepção faz parte. Quanto mais despertos nós formos espiritualmente, melhor é a nossa percepção daquilo que nos envolve. Então, se nós estamos aqui para evoluir, para aprender, vamos aprender uns com os outros. Vamos aprender com essas experiências que alguém nos conta, porque talvez a gente esteja vivendo também, não exatamente a mesma experiência, mas uma experiência similar, e a gente não está tendo a percepção, a sabedoria de aproveitar essas experiências. E aí a gente vai vivendo assim, olha, passando pela vida sem aproveitar alguns valores que a vida está nos oferecendo. Aparentemente não tem nada a ver, mas essa experiência que a Luciana acabou de contar, de certa forma, está relacionada com o tema da nossa palestra de hoje. Palestra que, por sinal, não foi definida por mim, né? Hoje eu estou mais nervoso do que nos outros dias. Acho que a plateia espiritual hoje aumentou um pouquinho. Você vai me deixar mais nervoso ainda. Convidados. Tenho certeza que hoje nós temos convidados. Você vai me deixar mais nervoso ainda. Mas na penúltima palestra que eu fiz aqui, quando o seu João chegou, ele me chamou, me levou até aqui onde fica o Evangelho, e sugeriu que a próxima palestra fosse sobre este assunto. Depois daquela vinda, eu tive aqui uma outra vez, como vocês devem lembrar, mas foi uma vinda intempestiva, não tinha sido planejada. E aí eu não falei desse tema, mas hoje, seguindo a orientação do seu João, nós vamos falar sobre o tema "Não coloqueis a candeia sob o alqueire". Então eu fui dar uma lida no Evangelho, fui dar uma lida nesse tema, e eu marquei aqui algumas passagens que eu gostaria de comentar para o nosso aprendizado. Por exemplo, os evangelhos de Lucas e Mateus traz essa temática da candeia sob o alqueire, e em algum momento os apóstolos perguntaram a Jesus, na verdade eles questionaram o Cristo, porque o Cristo acabara de deixar essa parábola para que nós não coloquemos a candeia sob o alqueire, lembrando que naquela época, naquela região, alqueire era um instrumento de
de carregar, de colher, como se fosse uma bacia hoje. O nome era alqueire. Então ele diz: não coloque a candeia sob o alqueire, ou seja, não tampe a luz. Coloque a luz sobre o velador, para que a luz ilumine a todos. E os discípulos, ouvindo isto, chegaram para o Cristo e disseram mais ou menos assim: Senhor, o Senhor fala para a gente não colocar a candeia sob o alqueire, mas o Senhor costuma falar por parábolas. Ou seja, não é claro. O Senhor não está colocando a sua luz sob o alqueire quando fala sobre parábolas. E aí Jesus explica que não. E é esse o cerne da nossa fala de hoje. Jesus explica o seguinte: há tempo para tudo debaixo do céu. Fazendo um paralelo agora com o Eclesiastes. Há tempo para tudo. Nem toda informação é útil a todo momento. Recentemente, um colega que está começando agora a conhecer o Espiritismo perguntou por que tem coisas que o Espiritismo não fala claramente. Ora, a doutrina espírita ela já veio para esclarecer o que não havia sido devidamente esclarecido. E há pessoas que ainda têm dificuldade de entender o que foi esclarecido. Isso nos mostra o seguinte: cada um de nós carrega consigo o resultado de um processo de maturidade espiritual, e essa maturidade vai dando a cada um de nós condições de avançar um pouco mais ou um pouco menos no entendimento dessas lições que a espiritualidade nos traz. Foi exatamente isso que o Cristo falou para os seus apóstolos, quando ele diz: falo-lhes por parábolas, porque quem vê não vê e quem ouve não entende. Para mim, isso ficou pior do que antes. Se já estava difícil de entender, uma resposta dessa piorou mais ainda. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Tem gente que pensa que vê. Tem gente que pensa que sabe das coisas, que sabe tudo até. Num outro momento, quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre essa temática, e Jesus disse que aquele que vê, veja, e aquele que tem ouvido, que ouça. E um fariseu perguntou para ele assim: o senhor está dizendo então que eu sou cego, que eu não vejo? E Jesus disse: melhor seria se você fosse cego, porque aí você não teria pecado. Mas como você diz que vê, o pecado está em você. Porque os fariseus, como vocês devem saber, era o povo culto daquela época. Era um povo que achava que sabia de tudo, questionava tudo, tinha resposta para tudo. Então Jesus disse: já que você está dizendo que sabe tudo, já que você acha que sabe, então a responsabilidade é sua. Então a tua conta será maior do que aquele que realmente não vê nada. O que é que essa temática tem a ver com nós? 2024 anos depois do nascimento do Cristo, 2000 anos depois dessa conversa, o que é que isso tem a ver conosco? Quando a doutrina espírita surgiu na França, em meados do século XIX, o Leon Denis fez uma declaração dizendo o seguinte: o Espiritismo chega no momento em que parte da humanidade atingira a maturidade espiritual, maturidade que os capacita, que os habilita a compreender a mensagem que o Espiritismo está trazendo. Ou seja,
a revelação espírita não veio para 100% da humanidade, porque apenas uma parte dela tem condições de compreender esta mensagem. Da mesma forma que quando o Cristo veio, ele não falou para a humanidade, ele falou para uma pequena porção de gente, e essa pequena porção de gente assumir a responsabilidade de levar para a posteridade a lição que o Cristo estava trazendo. Porque naquele momento apenas aqueles tinham condições de compreender. Da mesma forma hoje, segundo Leon Denis, apenas alguns conseguem compreender a mensagem da revelação espírita. Mas o que é compreender a mensagem da revelação espírita? Compreender não é apenas entender, achar bonito e fica só nisso. A compreensão pressupõe a internalização da mensagem. E a internalização da mensagem pressupõe uma mudança de comportamento adequada à mensagem recebida. Então aí vem um primeiro questionamento para nós. Nós estamos compreendendo a mensagem da revelação espírita? Nós estamos compreendendo as mensagens que a espiritualidade nos manda? Nós estamos alterando a nossa vida, o nosso comportamento diário, em função dessas informações, dessas mensagens que nós estamos recebendo? É só para a gente pensar. Então Jesus disse: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Jesus deu essa resposta para os discípulos. Voltando para a nossa realidade. Nós podemos nos colocar no lugar dos apóstolos, porque a nós está sendo dada a oportunidade de conhecer essa revelação. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente agora: eu encaminhei a revelação espírita para que vocês, que têm já a condição de entender, entendam, compreendam e vivam esta mensagem. E aí eu retomo a primeira questão que eu deixei para nós agora há pouco. Estamos compreendendo e vivendo conforme esta mensagem? Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigida. Porque há pessoas a quem a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecer. Talvez tenha acontecido com vocês, porque já aconteceu comigo, numa conversa, num atendimento com algum irmão desencarnado por intermédio de um médium, fazermos algumas perguntas e não termos a resposta que nós queremos. E a gente fica naquela situação: mas eu perguntei e o irmão, o espírito não me respondeu. Por que ele não me respondeu? Ou talvez a resposta esteja aqui: você não está pronto para receber aquela informação. Já contei aqui para vocês uma vez, se não me engano, estava eu com uma amiga fazendo um tratamento espiritual para ela. E durante as sessões, eu questionei várias vezes a razão daquela problemática e a solução
para aquela problemática. E os irmãos sempre orientavam: assistir palestras, tomar passe, tomar água fluidificada, e a coisa não mudava. Depois de algumas semanas de tratamento, tendo a oportunidade de fazê-lo, eu questionei o irmão sobre as respostas que eu queria. E aí ele disse assim: tá certo, eu vou te dar a resposta que você quer. Tem problema na nossa vida que não é para ser resolvido, é para ser vivido. Aí a minha ficha caiu. Tem problemas que nós experimentamos que fazem parte do nosso processo expiatório. E que na maioria das vezes nós não temos condições de conhecer a causa daquela problemática. Então, para os nossos irmãos desencarnados que nos conduzem, que sabem o tamanho da nossa força para suportar a nossa própria realidade, eles preferem não revelar. Porque, como disse o Cristo, luz demais pode ofuscar ao invés de iluminar. Ou seja, tenhamos paciência, saibamos viver de acordo com a nossa capacidade de compreensão e não queiramos dar um passo maior do que a nossa perna. Muitas vezes nós queremos que a espiritualidade resolva os nossos problemas assim. Mas como me disse aquele irmão, tem problema que não é para ser resolvido. É para ser vivido, experienciado. E muitas vezes experienciado durante anos. Nós esquecemos muitas vezes de que nós estamos num planeta de provas e expiações. Alguém sabe dizer qual é o tempo de duração de uma prova? Tem prova que é para a vida toda. Tem expiação que sequer termina numa única existência. E nós, nessa ansiedade de querer saber tudo, de querer dominar tudo, muitas vezes blasfemamos, julgamos, criticamos, porque a espiritualidade não nos dá a resposta que a gente quer. E mais ainda, muitas vezes a espiritualidade nos dá a resposta que a gente precisa, mas como ela não é a resposta que a gente quer ouvir, a gente desdenha e deixa para lá. Não é isso que eu quero ouvir. Mas a espiritualidade não diz o que a gente quer ouvir. Ela diz o que a gente precisa ouvir. Mais à frente, disse o Cristo: tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Falei agora há pouco a declaração do Leon Denis, quando ele disse que a doutrina espírita chegou quando parte da humanidade tinha atingido a maturidade espiritual para compreender a revelação espírita. Ou seja, se apenas uma parte da humanidade atingiu essa maturidade, é porque a outra parte ainda está na infância espiritual. E é na infância espiritual a gente não consegue compreender muita coisa. Assim como as nossas crianças não conseguem entender muitas coisas que a gente já entende. Então nós precisamos dar tempo ao tempo. Precisamos fazer reflexões
uma busca de autoconhecer-se para saber, será que eu já atingi a minha maturidade minimamente? Eu já sou pelo menos um adolescente, espiritualmente falando? Ou eu ainda sou uma criança, e não apenas uma criança espiritual, mas uma criança birrenta, uma criança exigente, uma criança que tenta dominar tudo à sua volta, tentando impor a sua vontade a tudo e a todos. É uma reflexão interessante a gente fazer. Quando as dores da vida nos acometem, como é que a gente reage? A gente reage com resignação, com paciência, ou a gente como se diz, roda a baiana, reclama, questiona a própria justiça divina? Como é que a gente está reagindo a isso? Porque com o conhecimento espírita que nós já temos, e nós temos bastante informação, é de se pensar que talvez cada um de nós já possa se colocar na condição de uma velhinha, no sentido de poder iluminar a vida de outros. É provável, é possível, repetindo, que cada um de nós já sejamos uma velhinha, já tenhamos alguma luz, e temos. E agora, nós podemos nos perguntar, o que eu estou fazendo com essa luzinha que eu já tenho? O que eu estou fazendo com essa luminosidade que eu já consegui construir em mim? Eu estou levando essa luzinha para tantos quantos precisem? Ou eu ainda estou agindo como uma criança birrenta, escondendo essa minha luzinha, muitas vezes até para evitar ser convocado para o trabalho? Já pensaram nisso? Divulga-se muito no meio espírita a necessidade da humildade. E é muito correto. Precisamos desenvolver nossa humildade. Mas até que ponto a nossa humildade é realmente humildade? Ou é fuga da tarefa quando ela aparece? Arísio, gostaria que você me ajudasse numa atividade aqui na casa. E o Arísio diz assim, não, Ricardo, mas quem sou eu? Não, chama a Luciana, eu não estou pronto para isso ainda não. Aos olhos de alguns, nossa, como o Arísio é humilde, ele reconhece que ele não é capaz. Será que é humildade mesmo? Ou é fuga do trabalho? Não quer assumir responsabilidade. Porque ir ao centro assistir palestra, vir a esta casa em busca de um tratamento, todo mundo vem. Mas na hora que a gente chama para a labuta, quantos ficam? Quantos ficam? Então aí há de se perguntar, o que você está fazendo com a luzinha que você já tem? Será que você não está escondendo a sua luz sob o alqueire da tua preguiça? Sob o alqueire da tua postergação? Sob o alqueire da tua resistência para assumir compromissos? Vamos pensar sobre isso? Tem um ditado popular que diz que quando o discípulo está pronto, a missão aparece. Então, quando a missão aparecer para nós, abracemos a missão.
ela pode até parecer superior às nossas forças, mas, de acordo com o Cristo, Deus só dará carga de acordo com os ombros que vão carregá-la. Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então reconheçamos as nossas missões. Eu dei exemplo agora de uma missão no ambiente das nossas casas, espíritas, religiosas, de maneira geral, mas vamos considerar também as missões em nossas famílias. O teu casamento é uma missão que você precisa dar conta dela. Os filhos que você tem é uma missão que você precisa dar conta desta missão. E se você recebeu essa missão, é porque Deus confia que você é capaz de dar conta dela. O que você está fazendo com a luz que você já tem? Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Cada coisa vem no seu tempo. Mas tenhamos a percepção de saber o que já está no nosso tempo. Não queiramos dar um passo maior que a perna, mas também não queiramos sentar à beira do caminho e esperar o tempo passar. Estamos, cada um de nós, no cumprimento de uma missão assumida. Façamos brilhar a nossa luz. Qualquer que seja ela, onde ela se manifeste. Observe-se. Em que você pode ser útil? Em que você pode ser um fator de ajuda para alguém? Observe-se. Deixe que a sua luz brilhe na cor que ela for, no tamanho que ela for. Eles deixam, os espíritos deixam uma ideia, o tempo de amadurecimento, o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos, o de lhe preparar a aceitação. Já falei aqui outras vezes, nós estamos tentando aprender a doutrina espírita, mas sequer nós conseguimos cumprir a primeira revelação, que é a de Moisés. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. A gente não consegue dar conta disso ainda. Veio o Cristo, trouxe a sua revelação, veio a doutrina espírita. E nós estamos ainda ávidos por mais revelações. Mas será que nós já acomodamos as revelações anteriores? Nós já estamos prontos para viver de acordo com aquelas informações que nós já recebemos? Nenhuma atividade religiosa é salutar se ela não te levar a refletir sobre a tua realidade espiritual. Nenhuma. Uma prática religiosa só faz sentido quando ela nos leva a pensar, a refletir, a considerar a possibilidade de mudança em nós.
tanto para que aproveitemos aquilo que nós já temos, como também para não perdermos tempo buscando aquilo para o que não estamos prontos ainda para receber. Então, por exemplo, eu imagino quantos pedidos desarrazoados, sem razão, que o seu João ouve aqui a cada semana. Eu digo isso porque quando eu trabalhei como assistente de médium, ouvia alguns pedidos que vinham e eu dizia, é isso mesmo que a pessoa está querendo? É isso mesmo que a pessoa está pedindo? Não tem noção do que está querendo. E esses irmãos nossos, bondosa e caridosamente, nos ouvem com carinho, com respeito. Então, gente, vamos começar a pensar sobre isso. Gente, eu não sou mais uma criança espiritual. Eu já tenho informação suficiente para ter um comportamento digno do nível de conhecimento que eu já tenho. Deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu pensar. Porque eu estou me comportando como uma criança. Ou estou reclamando dos meus problemas, ou eu estou tentando transferir para outrem, ou estou querendo que a espiritualidade resolva. E não estamos percebendo a luzinha que nós já temos. A luzinha que nós já temos. Então a proposta de hoje é identificarmos a luzinha que nós já temos e colocá-la sobre o velador. Que velador é esse? O velador é a nossa vida, é a nossa existência. Vamos deixar que as pessoas percebam a nossa luz pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelos meus pensamentos. Porque quando a gente conversa com alguém e diz, eu sou espírita, eu frequento, eu sou um trabalhador da seara, aquela pessoa arregala os olhos de admiração. Nossa, você é espírita? Você trabalha na seara? Então vem cá que eu quero uma conversa contigo. Mas não é assim? Ela vê em você uma oportunidade de ajuda para ela. É o momento de você fazer a sua luz brilhar. Esse é o momento de fazer a luz brilhar. Esse é o momento do velador. Que tal a gente começar a pensar em se colocar na condição de auxiliares do nosso mentor? Vamos pensar nisso? Ao invés de sermos cada um pedinte eterno, vamos nos colocar na condição de auxiliares? O que é que eu posso fazer para ajudar seu João? Eu acho que ele deve estar com uma fila enorme de pedidos, dos mais necessários aos mais absurdos. O que é que eu posso fazer para ajudar seu João? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu anjo de guarda? Porque não é só o anjo de guarda que tem que... Não. No momento que a gente atinge uma certa luzinha, nós temos que mostrar serviço também. Vamos colocar a nossa luz sobre o velador da nossa existência e deixar que as pessoas percebam essa luzinha? Vamos pensar que nós já somos, no mínimo, um adolescente espiritual? E que, sendo então um adolescente, não devemos mais nos comportar como crianças, que chora com tudo, que só sabe pedir, que só sabe reclamar. Vamos pensar sobre isso. Vamos colocar a nossa luz sobre o velador da nossa existência. E se você acha que ainda não tem essa luz toda, ótimo.
Acenda a sua luz. Ótimo. Se você tem consciência que a sua luzinha está mais ali para um palito de fósforo que a qualquer momento pode apagar, então pega essa luzinha de fósforo que você tem, tenta acender uma vela ali perto para ela ficar mais perene. E como é que a gente faz isso? Buscando informação, estudando, como diz o Espírito de Verdade lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, instruí-vos. Vamos deixar a preguiça um pouco de lado? Vamos buscar ler um pouco? Vamos ler, vamos estudar, vamos conversar uns com os outros sobre crescimento espiritual. Vamos alimentar o nosso raciocínio para que através dele façamos crescer o nosso sentimento. Porque conforme nos dizem os espíritos da codificação, primeiro vem a ampliação da inteligência. A reboque vem o crescimento moral. Então vamos alimentar? Vamos ampliar essa luzinha que nós já temos? Vamos ampliá-la? Vamos pensar que assim como seu João é um trabalhador do Cristo, nós também podemos e devemos ser. Porque se tem uma coisa que nos iguala aos nossos mentores, é que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Se eles conseguiram alçar um voo mais alto, nós também podemos. Vamos pensar, vamos perceber que esses irmãos, quando vêm até nós, como o seu João e tantos outros, eles não vêm com a proposta de nos carregar. Eles vêm com a proposta de nos ajudar a caminhar com as próprias pernas. É para isso que a espiritualidade vem até nós. Não é para nos carregar. É para nos mostrar o caminho e nos ajudar a caminhar com as próprias pernas. Quando a gente entende isso, a gente coloca a nossa luz sobre o velador da nossa existência. Então a nossa fala de hoje, me encaminhando para o encerramento, é sugerir que nós pensemos sobre isso. Vamos deixar para trás aquela ideia de coitadinhos. Vamos deixar para trás aquela ideia de pedintes eternos. É claro que nós ainda vamos continuar pedindo e precisando da ajuda de Deus, da espiritualidade, eternamente. Mas que também já podemos, de alguma forma, contribuir com o nosso processo individual e com os demais. Entendido a mensagem? Vamos fazer isso? Vamos ajudar o nosso amigo, nosso irmão João? Não vamos deixar que ele carregue sozinho a responsabilidade desta casa. Não vamos deixar que o Joaquim e a Luciana, entre os encarnados, carreguem. Vamos chegar juntos. Se somos uma família, todos temos responsabilidades na manutenção dessa família, na manutenção e no crescimento desta casa. Vamos fazer brilhar a nossa luz. Vamos corresponder às expectativas que os nossos irmãos superiores alimentam sobre nós. Já foi dado tanto para esses meninos, quando é que eles vão despertar? Quando é que eles vão parar de pedir para serem carregados e pelo menos caminhar com as próprias pernas? E aqui e acolá vamos identificar aqueles que, além de caminharem com as próprias pernas, ainda conseguem ajudar outros ainda tenros em seu processo. Vamos conversar com o nosso inconsciente,
Vamos conversar com o nosso anjo de guarda, vamos conversar com os nossos mentores e pedir que eles nos iluminem para que a gente encontre uma forma de caminhar dessa maneira. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Espero ter contribuído, como eu digo sempre, mais uma sementinha plantada. Que essa sementinha germine, cresça e frutifique. Boa noite a todos. Forte abraço.